Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 6ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. O tema da 6ª edição do nosso programa é o curso de atualização da OCPCA. Hoje vamos ter convidados no estúdio. O Joel Costa vai conduzir o debate e apresentar os nossos convidados. Mas por hora, vamos à nota de abertura. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Antes de mais, gostava de felicitar a OCPCA pela iniciativa de criar o programa de rádio Contas na Hora. Este programa é uma ferramenta que nos permitirá partilhar informação sobre o universo de auditores e contabilistas do país. Classe crucial neste momento em que as empresas apontam cada vez mais uma organização da contabilidade, quer para cumprir com os seus compromissos fiscais, atendendo o objetivo do alargamento da base tributária, quer pela necessidade de melhor controle dos ativos para sobreviver ao difícil momento que a economia atravessa ou prospera neste tempo de crise. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola tem mais de 139.980 empresas e apenas 4.370 contabilistas autorizados pela OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos um rácio de um contabilista para 32 empresas, números de vera preocupante e que reflete o desafio que o Conselho de Inscrição da Ordem dos Contabilistas tem pela frente na árdua tarefa de aumentar o número de contabilistas pelo país. Neste desafio, anima-nos saber que, para além dos 4.372 membros já admitidos à Ordem, temos 3.370 inscritos, ou, se preferirem, candidatos a membros da Ordem em vias de tornarem-se membros. Estamos a falar num total de cerca de 7.700 profissionais que apresentaram a sua candidatura, sabendo que 3.370 não reúnem ainda todas as condições para ser admitidos a membro da Ordem, faltando-lhes apenas o estágio profissional, requisito exigido pelos estatutos da OCPCA. Tendo em vista a sensibilização dos profissionais de contabilidade e de auditoria, inscrever-se à Ordem, recordamos os requisitos para tornar-se membro da OCPCA, que são: podem inscrever-se na Ordem ou candidatar-se a membro da Ordem, primeiro, todas as pessoas que residam em Angola, nacionais ou estrangeiros, com mais de 21 anos, não têm processos criminais ou judiciais em curso ou transitado em julgado, com habilitações académicas de nível médio e superior nas áreas de contabilidade, auditoria e gestão de empresas. Se reúne estes requisitos, pode inscrever-se e candidatar-se a membro da Ordem. Para o cumprimento destes requisitos, não há restrição nenhuma. Para o efeito, deverá contactar-nos através do contacto da Ordem ou do endereço da OCPCA. Importa referir
que o processo de avaliação para admissão a membro da OCPCA pode demorar em média 2 semanas. Se depois de avaliada a candidatura se verificar que o candidato reúne todos os requisitos e condições, é admitido. Se não reunir as condições, não é admitido, mas terá uma segunda oportunidade, que é a entrada por via da realização de um estágio profissional seguindo de exame. É importante referir que até 31 de dezembro de 2017 vigora o período transitório em que, para além de reunir os requisitos anteriormente mencionados, o candidato tem adicionalmente mais de 5 anos de experiência como contabilista ou 10 anos como perito contabilista, que são as duas categorias que a Ordem tem. Estes profissionais são imediatamente admitidos, claro, após frequentar o curso de atualização obrigatório, que é tema do programa de hoje. Aliás, já existem 4.370 profissionais admitidos nesta condição, ou seja, admitidos automaticamente. Alguns necessitam de renovar a carteira por via da frequência do curso de atualização. Estes 4.370 membros estão sujeitos à formação obrigatória que designamos curso de atualização, com a duração de 140 horas, em que o principal critério para aprovar neste curso é ter uma presença em aula superior a 90%. Não existe uma avaliação eliminatória, basta estar presente em 90% das aulas para receber o certificado e ser um profissional certificado. Todos os outros que não cumprirem este requisito e os que se inscrevem mesmo sem ter uma atividade profissional, estamos a falar de quem terminou o ensino médio ou a licenciatura, deve passar pelo estágio. O programa de estágio tutelado pela Ordem começa em setembro deste ano. Gostava apenas de lançar um apelo a profissionais do período transitório que termina este ano, ou seja, os inscritos no Ministério das Finanças, que reúnem os requisitos a frequentarem o curso de atualização, de modo a poderem manter a sua carteira profissional. A Ordem está preocupada com o facto de muita gente que já é membro da OCPCA e não contactar-nos para fazer o curso e não frequentando o curso, quando o período transitório terminar, vão ficar sem a carteira profissional porque não estão em compliance com a lei. Apelamos a todas as pessoas que receberam a notificação ou mesmo não recebendo a notificação e que estejam nesta condição, devem contactar a Ordem para fazer o curso de atualização. Assinado pelo presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dr. Jorge Figueira. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Ouvíamos a nota de abertura assinada pelo presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dr. Jorge Figueira. Vamos ao debate de hoje sobre o curso de atualização da OCPCA. Bom dia, Joel. Estimados ouvintes da LAT, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje temos mais debate. Vamos falar sobre o processo de formação na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já começamos a falar sobre este tema a 2 edições, onde explicamos que cerca de 2.800 contabilistas já fizeram o curso de formação da Ordem, por isso estão habilitados a continuar a exercer a sua função, ou seja, continuam a poder assinar as contas das empresas e instituições. No futuro, segundo se diz, poderá evoluir para uma carteira profissional, é algo que está a ser discutido e em breve poderá se tornar uma realidade, o que significa que quem não tiver participado deste curso não estará em condições no futuro de assinar estas contas. Sabe-se que estão registados em Angola
Angola cerca de 4.500 contabilistas e destes, apenas 2.800 já frequentaram, e alguns, no caso, ainda frequentam os cursos de atualização. Os cursos a ser feito por todo o país, em Luanda, Huambo, Namibe, Benguela, Huila, Cabinda, são algumas das províncias onde este curso já foi feito. E sabemos que os critérios para frequentar este curso e ser realizado nas províncias, que nesta província existam pelo menos 15 formandos inscritos, ou seja, 15 contabilistas inscritos. E, como disse bem a minha colega Cristina numa das edições anteriores, não basta ter vontade ou estar formado em contabilidade para frequentar este curso. Basta ser membro da Ordem e já estar inscrito na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. Porque esta é a fase de arrumar a casa, de formar e capacitar os contabilistas e peritos contabilistas já existentes no país e, no futuro, naturalmente, vai, muito em breve, recomeçar o processo de inscrição na Ordem. Hoje vamos, como dissemos, falar sobre o processo de formação na Ordem dos Contabilistas, a importância deste curso. E hoje, como convidados, temos contabilistas que já participaram deste curso. E vamos saber, efetivamente, qual é o impacto que esse curso teve na vida destes profissionais, qual é a avaliação que os mesmos fazem desta formação e, claro, quais são as perspectivas para o futuro e quais são as suas recomendações para melhorar o mesmo. Os nossos convidados de hoje, vamos começar pelas senhoras, são a senhora Patrocínia Guerreiro, que é contabilista e membro da OCPCA. Senhora Patrocínia Guerreiro, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Contas na Hora. Bom dia, obrigada. Connosco também está a senhora Marinela Abreu, igualmente contabilista e membro da OCPCA. Senhora Marinela Abreu, muito bom dia e seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Connosco também, já frequentou este curso, a senhora Isabel Almeida, igualmente contabilista e membro da OCPCA. Senhora Isabel, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E o único homem entre as senhoras, hoje, entre os nossos convidados, o senhor Diassonama Maizi. Senhor Diassonama, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Dr. Joel, e bom dia para os ouvintes da LAC. E vamos começar pelas senhoras. Senhora Marinela Abreu, a primeira pergunta está ligada à questão do curso. Qual é a importância que atribui a este curso de atualização? Frequentou o curso em que grupo e o que é que mais lhe marcou nesta formação? Quais são os aspectos positivos e negativos que pode notar relacionados com esta formação? Em primeiro lugar, eu quero louvar a iniciativa da OCPCA por esses cursos. Para mim foi um curso muito importante, na medida em que veio atualizar e disciplinar nossa profissão, porque nós sabemos que há muitos contabilistas, mas que esses contabilistas não estavam formados, faziam os seus trabalhos empiricamente. E este curso veio a calhar porque veio atualizar os nossos conhecimentos. Nós sabemos que a contabilidade é um processo de recolha, análise e registro e interpretação de tudo que afeta a vida económica das empresas. E sendo a contabilidade tudo isso, é um dos mais importantes ou poderosos suportes de informação para a gestão. E com a globalização dos negócios, levou a que a informação contabilista tivesse um caráter mais global, uma vez que os principais interessados na contabilidade, que são os investidores, os diretores das empresas, em particular os investidores e financiadores, que vêm e são oriundos de diversos países, tornou-se necessário que a contabilidade se tornasse uniforme. E para isso houve necessidade, e este curso para mim foi importante porque havia normas contabilistas que eu não conhecia e eu passei a conhecer, como as normas internacionais. Falou-se do Plano Geral de Contabilidade, falou-se das análises financeiras, demonstrações financeiras, que engloba o balanço, demonstração de resultados, demonstração de capitais. De uma forma geral, foi positivo porque com essas informações podemos aplicar nas outras empresas. Muito obrigado, Sra. Marinela Abreu, que é membro da OCPCA e que nos fala sobre o curso de atualização da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Olha, e também queria dizer que também foi importante na medida em que nós tivemos também alguns professores da AGT e essa ligação foi muito positiva. Apesar de nós às vezes criticarmos a AGT, por isso às vezes também tem funcionários que não sabem transmitir aos empresários, mas eles conseguiram transmitir tudo o que nós perguntássemos e acho que a OCPA deve continuar, porque a atualização tem que ser contínua, porque
O mundo está evoluído de tal forma que nós temos que nos atualizar mesmo, não podemos ficar parados. Valeu a pena. Ok, muito obrigado, Sra. Marinela Abreu, membro da OCPCA. Passamos para a Sra. Patrocínia Guerreiro. Sra. Patrocínia, sabemos que, tal como a Sra. Marinela Abreu, é contabilista há muitos anos e certamente que antes da existência da Ordem, como era o processo de formação de contabilistas em Angola antes da formação da Ordem? E pela sua experiência, o que é que mudou com o surgimento da Ordem e deste curso de atualização? Antes da constituição da Ordem, estávamos inscritos no Ministério das Finanças, mas não tínhamos sequer qualquer tipo de formação ligada ao Ministério. Nós tínhamos uma ou outra vez, éramos chamados para uma ou qualquer reunião ou um fórum, mas não tínhamos formação. Portanto, sobrevivíamos daquilo que a gente ia aprendendo. Hoje, os institutos médios não têm nada a ver com os institutos médios de antigamente. Eu fiz Karl Marx Macarenco e eu aprendi contabilidade no verdadeiro sentido. Eu fiz contabilidade geral, eu fiz contabilidade analítica, eu fiz muitas disciplinas ligadas à contabilidade. E depois de ter feito o Karl Marx Macarenco, eu fui para uma empresa que era o Centro de Contabilidade do Ministério da Indústria, onde eu aprendi. Tenho uma mãe na contabilidade, foi a doutora Marinela Abreu, que está aqui ao meu lado. Foi com ela os meus passos, bebê, até agora. Isso foi há quantos anos atrás? Quando foi há muitos. Olha, vou-lhe dizer que eu tenho 55 anos, eu comecei a trabalhar com 26 anos. Imagina, quando eu comecei a trabalhar no Centro de Contabilidade do Ministério da Indústria, ainda havia aquelas máquinas de mecanografia. Agora imagina, só depois é que apareceram aqueles computadores IBM. A formação era a partir dali. Portanto, eu comecei a aprender com pessoas capazes, naquela altura, que era a doutora Marinela, o doutor Carlos Silva, o doutor Jorge Figueira, tinha o meu irmão o Mário Barber também. Portanto, eu caminhei com pessoas bastante experientes nesta área. Depois disso, trabalhei com a doutora Marinela, com o doutor Carlos Silva e, posteriormente, com o doutor Jorge Figueira, em auditoria. Eu era a contabilidade e ele era o auditor nos caminhos de ferro de Luanda. Assim é que fui aprendendo. Foi no Centro de Contabilidade do Ministério da Indústria. E com o surgimento dos cursos de atualização, o que é que sente que acrescenta de valor aos contabilistas que, tal como a senhora, já estão na profissão há cerca de 30 anos? É uma mais-valia. Estes cursos de atualização estão a servir para pôr ordem onde não havia ordem. Porque nós andávamos assim meio desligados, nós não nos conhecíamos. Este curso de atualização veio para, como contabilistas, rever e aprimorar os nossos conhecimentos e trocar com os profissionais da área, os técnicos da EGT, os professores. Serviu para a gente colher conhecimentos, alguns que a gente às vezes já tinham passado. Portanto, no nosso dia a dia, há coisas que nos vão faltando, que a gente vai deixando assim para trás e com o andar do tempo, a gente vai aprimorando, vai ouvindo, vai revendo, diz, afinal, olha, já nem me lembrava disso. No entanto, serviu e bastante. Eu aconselho a todo contabilista frequentar esses cursos de atualização. São bastante benéficos para nós. É muito importante. Fizemos parte do primeiro grupo. Congratulamos-nos com isso. Eu, a doutora Marinela, a Cristina Silvestre. Foi em 2012? Foi o ano passado, depois da constituição da Ordem. Congratulámos-nos com isso. Foi uma mais-valia. Nós temos que agradecer à Ordem, a todos os membros da Ordem, as pessoas que trabalham com a Ordem. Continuem a trabalhar porque nós estamos a precisar de pôr ordem. Principalmente nesta fase, sem contabilidade, a nossa economia, não há gestão, não há nada que se consiga fazer sem ela organizada. É um desafio do país na atualidade e que reforça a importância da formação dos contabilistas e auditores no nosso país. Muito obrigado, Sra. Patrocínia Guerreiro. Vamos passar para os mais jovens e vamos começar pela senhora, efetivamente. Senhora Isabel Almeida, há quanto tempo é contabilista? Quando foi que efetivamente participou deste curso de contabilidade ou curso de atualização? Quais são os benefícios que sente que teve ao participar deste curso? Sou contabilista há 8 anos.
Trabalhei já em contabilidade em Portugal. Em Angola estou há 6 anos. O curso de atualização fiz o ano passado. Tivemos que parar durante algum tempo, o período de Natal, não houve aulas e começámos a 27 de outubro e terminamos a 4 de março. O curso de atualização foi bom para mim porque conhecia mais o CNC e o POC e não só, e ajudou-me bastante a conhecer melhor a legislação angolana e porque às vezes até trocava a contabilidade portuguesa com a contabilidade angolana. Então foi bom porque apesar da contabilidade ser igual em todos os países, mas para mim foi bastante benéfico. Consegui partilhar ideias com alguns colegas profissionais da área angolanos. Consegui conhecer melhor as normas internacionais que é a IAS. E a IAS é abrangente. Ajudou-nos bastante a perceber que por trás do PGC há outras maneiras de fazer contabilidade. E isto foi muito bom. E não só o pessoal da AGT também contribuiu bastante na parte de algumas alertas em termos da parte fiscal. Uma das aulas que eu mais gostei foi a aula de ética e deontologia profissional. Foi uma das aulas que eu gostei porque deu para alertar e ajudar a consciência de alguns contabilistas em Angola, porque falta um bocadinho de consciência da parte de alguns. Então, quando diz faltar um bocadinho de consciência, o que é que quer dizer? Da parte de alguns, porque a parte do modo de ética, por exemplo, havia algumas situações, eu fazer contabilidade do meu tio, por exemplo, isto ajudou-me bastante porque até se calhar é mais fácil eu indicar alguém para fazer a contabilidade do meu tio, porque com ele serei mais flexível. Se for eu a fazer, serei mais flexível em algumas questões e não é certo, também não vai ajudar. Em outras formas, não vai ajudar o país a desenvolver. E eu ajudar o país a desenvolver, eu, se calhar eu dizer assim, vou indicá-la à minha colega, que é melhor, ela vai fazer a sua contabilidade. Isto ajudou-me bastante e o auditor da parte de ética ajudou-me a perceber que se calhar em algumas questões ser bastante duros, em algumas situações, para poder fazer uma contabilidade. Poderia dar um exemplo, por exemplo, de uma situação em que podemos ser... Tipo, posso dar um exemplo, às vezes há aquela questão que, por exemplo, vamos supor que eu tenha a fazer a contabilidade do meu tio, por exemplo, e nesta questão, e às vezes há algumas situações, eu vou dizer, por exemplo, a questão das faturas. As faturas que, de acordo com a legislação fiscal, a lei, o decreto presidencial 149/14, onde as faturas têm que estar devidamente identificadas. E, por norma, a maior parte das empresas, principalmente as empresas mais pequenas, usam aquelas faturas que é vendidas na rua. E estas faturas que é muito usada. Isabel, era só para corrigir, 149/13. /13. Obrigada, Cristina. A 149/13, ok? Por norma, usam essas faturas diariamente, cabeleireiros, lojinhas, usam essas faturas. E às vezes, por norma, por ser contabilidade familiar, temos aquela flexibilidade com relação a estas questões. Não temos aquela coisa, não, tem que ser e vai ter que fazer dessa maneira, não há outra forma, senão você vai pagar a multa. Depois o tio disse, deixa estar, não deixas, vamos ser flexível com relação. E a gente disse, está bem, dessa vez já vou deixar passar. Mas são essas questões. A aula de ética fez-me perceber realmente que vale a pena, se calhar, passar esta empresa para alguém que eu saiba que vai saber fazer melhor a contabilidade do meu tio. E não vai ser flexível em algumas questões do que ser eu a fazer. Foi bastante produtiva e não só, eu gostei bastante. Obrigado, Sra. Isabel Almeida, que é contabilista e membro da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Se sou agora sintonizou lá, que está a acompanhar o programa Contas na Hora, programa de rádio da OCPCA, e hoje estamos a falar sobre o curso de atualização da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o curso através do qual se está naturalmente a atualizar a carteira profissional, entre aspas, dos contabilistas, o documento que lhes permite assinar contas das empresas e instituições. Tem que se fazer essa atualização, que serve também para mapear e perceber onde estão os contabilistas, quais são as suas necessidades e dotá-los das capacidades e formações que realmente necessitam. Este curso já foi feito em várias províncias, como já mencionamos. Para além de Luanda, foram realizadas algumas sessões em Cabinda, na Huila, no Ambo, em Benguela, enfim, no Namibe também. Há várias províncias que já tiveram este curso realizado. Mas, como sabe, existe apoio da Ordem para os membros que estão nas províncias e queiram frequentar o curso. Por exemplo, uma pessoa que está numa província que não reúna os requisitos para se realizar lá um curso, e quando falamos de reunir os requisitos estamos a falar de ter 15 formandos inscritos para se poder fazer a formação, mobilizar as pessoas para lá ir. Neste caso não há problema, porque já muitos cá estiveram, e vamos trazer aqui ao programa 2 ou 3 casos para explicar que a Ordem apoia quer com a deslocação e o curso
custa metade do que custa para quem está em Luanda. É a forma que se encontra para apoiar e assegurar que quem não está em Luanda também tem acesso à formação. Sem contar com aqueles casos em que há 15 formandos inscritos numa província e se realiza nesta província o curso também. Isso para dizer que o curso não está a ser ministrado apenas em Luanda, mas vai e os contabilistas de todo o país têm a possibilidade de participar. Se não participou, por favor, contacte a Ordem, o Gabinete de Formação. Para mais informações, por favor, visite o website da OCPCA. É fácil. Hoje em dia, com as tecnologias, ir ao Google, escrever OCPCA e terá acesso ao website e lá vai encontrar todos os contactos e todas as informações para ter acesso a esta formação. E repetimos, apenas contabilistas inscritos na Ordem podem frequentar o curso. Se ainda não está inscrito na Ordem, não se desespere, poderá frequentar, mas estamos ainda na fase, por isso o curso chama-se de atualização, para atualizar em parte o número de contabilistas existentes no país, dotá-los de maiores competências e capacidade e depois disso vamos avançar para a inscrição de novos membros. Vamos falar com o Sr. Diassonama Maízi, que, contrariamente às senhoras Patrocínia Guerreiro e Marinela Abreu, que estão na profissão há cerca de 30 anos, o Sr. Diassonama está há relativamente menos tempo, mas já frequentou o curso, já é membro da OCPCA e queremos saber de si, Sr. Diassonama, o que é que mudou para si depois de ter frequentado o curso de atualização. Muito obrigado, Joel. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar a OCPCA pelo esforço que tem vindo a fazer para promover e aperfeiçoar o conhecimento profissional dos seus membros. Eu gostaria primeiro de salientar que a participação no curso de atualização ou a formação profissional é de caráter obrigatório. Está estatuído nos normativos da OCPCA. E esta obrigatoriedade não surge por acaso. Os médicos dizem que o segredo de uma cura ou de uma patologia é o diagnóstico. Entretanto, a comissão instaladora e o nosso governo fez o diagnóstico, né, e foi identificado qual era a nossa doença. E precisávamos de uma prescrição de remédio para a cura. E um dos remédios é a participação obrigatória no curso de atualização. Entretanto, não tem como ele não ser útil para nós. Além dele simbolizar um início de uma nova etapa, como eu tenho dito, mas o curso também nos ajuda a capacitar o nosso conhecimento em relação às normas internacionais. Pelo menos na Faculdade de Economia já contemplava no seu plano curricular uma cadeira de revisão de contas e o meu professor, principalmente o falecido Dr. Landa, já falava muito das normas internacionais, mas nós não entendíamos de facto como aplicá-lo na nossa realidade, ou seja, como fazer o enquadramento dessas normas de acordo com o nosso PGCA. Em alguns aspectos, o PGCA já prevê como proceder em relação à aplicação das normas internacionais, mas em outras não. O nosso PGCA não prevê. Então nós tínhamos essa dificuldade, ou seja, desculpa, o PGCA é o Plano Geral de Contabilidade angolano? Sim. Ok, obrigado. Nós ouvimos, mas aquilo ficamos sem saber como aplicá-lo. Mas já temos uma nova realidade, né? Por exemplo, o BNA já obriga que os bancos façam o reporte da informação, contemplando já IFRS. Ou seja, o curso de atualização ajudou-nos de termos a capacidade de aplicar as normas internacionais, conformá-lo de acordo com o nosso PGCA, e isso foi a parte mais importante. Muitos de nós ouvíamos falar disso, mas não tínhamos o conhecimento de como aplicá-lo, mas, entretanto, o curso de atualização ajudou-nos bastante de como poderíamos nós proceder em relação às normas internacionais. Aliás, as metodologias usadas ajudou-nos bastante. Nós tínhamos normas internacionais, IFRS, OIAS, e fazíamos a comparação com o PGCA, o Plano Geral de Contabilidade. Onde é que devemos enquadrar e quando é que devemos fazer o enquadramento. Isso foi uma mais-valia. E também colegas acabaram de falar da parte fiscal. O enquadramento fiscal na nossa contabilidade também foi fundamental, porque temos alguma dificuldade em fazer enquadramento dos aspectos fiscais na contabilidade. E os técnicos de AGT ajudaram-nos bastante em relação a isso. Foi debate. Eles também acabaram de beneficiar do nosso conhecimento do outro lado como contabilista. Sim. E também nós conseguimos de beber dele, do conhecimento que tem em termos da interpretação da lei. Isso foi uma mais-valia. E a outra coisa fundamental que a Isabel disse é a parte da deontologia
profissional. Como nós somos novos, temos uma nova ordem, então foi necessário sensibilizar os técnicos nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Diasonama Maizi, que é contabilista e membro da OCPCA. Vamos agora falar do tema mais incômodo relacionado com a contabilidade, que é o facto dos contabilistas estarem entre o contribuinte, o seu cliente, e a administração fiscal, que é a AGT. Uma situação que já abordamos nos programas anteriores, não é? Que é a relação entre o contribuinte e a AGT e o contabilista como intermediário deste processo. É frequente ouvirmos empresas dizerem que foram multadas e que tiveram problemas e o contabilista é sempre culpado, não é? A culpa é sempre do contabilista e sim dizem as empresas. Mas o que é que efetivamente recomendam os contabilistas às nossas empresas para evitarem essas situações? Sabemos que há empresas que preferem reportar informações falsas, martelar o balanço por decisão própria e depois a culpa é do contabilista, que assinou as contas. O que é que tem a dizer sobre essas questões e que recomendações deixam as empresas para evitar essas situações incômodas que já custaram o emprego a muito bom contabilista? Senhora Marianela Abreu, o que é que pode nos dizer sobre este tema? Realmente é um incômodo, mas acima de tudo, nós como contabilistas temos que ser nós mesmos, temos que respeitar as regras de contabilidade. Eu trabalho numa empresa, o diretor quer que eu faça determinada coisa que eu acho que não é correto, eu não vou fazer só porque o diretor quer fazer. Eu tenho que transmitir ao diretor quais são as regras, o que é que se deve fazer e que não. É certo que damos marteladas em determinadas coisas, mas dentro dessas marteladas há marteladas e marteladas, né? E nós não podemos aceitar tudo que os nossos diretores, que os nossos empresários querem. Eu sou dono da empresa, eu faço o que quero. Disse, não, nós não podemos aceitar, porque apesar de tudo é o nosso nome que está em causa. E então, nós o que nós temos é sensibilizar os diretores. E eu até costumo dizer que um bom diretor devia fazer um curso de gestão para ele entender as regras da fiscalidade, principalmente fiscalidade, porque havendo um problema na empresa, o contabilista é que paga, é que vai à frente. E é nessa senda que eu defendo que nós, como contabilistas, antes de tudo, temos que ser contabilistas honestos e tentar sensibilizar os donos da empresa quais são as regras, o que é que nós devemos fazer, pagar os impostos atempadamente, porque se nós pagarmos impostos atempadamente e cumprimos na mínima as regras, a GT também não nos vai complicar. Já trabalho há muitos anos. Eu, sinceramente, nunca tive grandes problemas com o fisco, porque eu sempre tentei ser o mais correto possível. E se eu pagar os impostos atempadamente, estou em dia e não tenho o que temer. E então, o que eu aconselho realmente é que os nossos gestores tenham o mínimo de conhecimento de contabilidade, de fiscalidade, porque muitos empresários não conhecem o mínimo e então pensam que os contabilistas fazem milagres, que nós temos que compilar os documentos e ver realmente o que é que podemos fazer com aquilo, mas dentro das normas. Cristina, por favor. Bom dia a todos mais uma vez. Eu tenho dito que o trabalho do contabilista não é invenção do contabilista. Exatamente. Está tudo escrito e nós temos que seguir. Agora, quando o dono da empresa quer que o contabilista comece a inventar coisa, a primeira pergunta que se faz é: esta invenção tem alguma lei angolana? Normalmente tem consequências essas invenções e as consequências estamos a viver e a ver todos os dias com empresas com problemas com o fisco. E no final do dia diz-se que o contabilista é o responsável. Exatamente. Quando a tomada de decisão, muitas vezes dentro de uma empresa, não estamos a dizer que o contabilista pobre, coitado, não é isso que se quer dizer. A tomada de decisão está sempre a nível do topo da gestão da empresa. E por isso concordamos com a senhora Marinela que é importante que os empresários conheçam um mínimo de gestão. Que não conhecem. A mínima. Quando eu digo temos que pagar esse imposto, não podemos fazer isso. Não, eu que sou dono, eu faço o que quero. Eu disse, ok, você vai assinar o documento que faça. Mas de qualquer forma, eu não aceito isso. E é nesta base que nós, contabilistas, temos que aconselhar. Não somos milagrosos, né? É como diz a Cristina, já está tudo escrito, é ter os documentos bem classificados, documentos bem organizados. Porque eu comecei a contabilidade nos anos anteriores, já ainda como escriturária. A contabilidade era feita à mão e antes de tudo tínhamos que organizar. E eu, mesmo quando faço a contabilidade de uma empresa, eu ainda faço o tempo antigo. A organização por diários, diário de caixa, de bancos, de operações
numerações diversas, a numeração sequencial. Portanto, eu ensino isto. Para mim é muito importante essa organização. Estando organizado é mais fácil, porque eu tive um exemplo de uma empresa em que a fiscalização foi e pediram-me para fazer uma pequena auditoria, tinha um extrato e não consegui descobrir um documento, porque não estava numerado. Olha, foi uma confusão que eu não consegui fazer nada porque eu tinha que buscar pastas e pastas à procura de um documento. Portanto, se não tiver organizado, é difícil. É importante que os gestores tenham consciência do que é a contabilidade, porque a contabilidade é que nos dá todo o suporte para a gestão, para a análise, para a gestão. Porque sem contabilidade não há um gestor que possa dizer quais são as suas dívidas, qual é a sua situação patrimonial e o que é que deve, o que não deve, quem deve. Temos que organizar mesmo e bem-vinda essa iniciativa da Ordem, porque veio disciplinar realmente. Ela veio também incutir aos contabilistas que é o principal culpado. Porque se houver um erro, quem vai ser preso primeiro a ser chamado é o contabilista. Então, eu não vou ser presa por uma coisa que só porque o diretor diz que tem que fazer, porque eu mando, porque não sei o quê. Então, é só dizer, não senhora. E, ultimamente, as pessoas já têm mais consciência porque realmente as multas têm sido avultadas. E, embora seja contabilista, mas quem paga é ele e ele não quer pagar. Fazemos aqui um apelo aos colegas da profissão. Exatamente. Que é não aceitarmos clientes que não queiram cumprir com as obrigações fiscais. Tão simples quanto isso, porque se eu aceitar, quando ele for notificado, a primeira pergunta que a GT vai fazer é: a empresa tem contabilista? E ele vai logo responder: sim, tenho o meu contabilista. Então é assim, isto é culpa do senhor contabilista. Então, olha, temos que começar a pôr aqui as coisas numa balança. Exato. E ver onde é que fica melhor. Não quer cumprir com as obrigações fiscais, faz favor, a porta do nosso escritório, a serventia da rua e o caminho continua para todos. Exatamente. Né? E nós vimos que, pronto, havia muitos contabilistas que assinavam suas contas. Uns faziam, outros assinam. Quando fossem chamados, eles não sabiam de nada, porque só assinam. Este é o outro aspecto a corrigir no Muito a corrigir, porque eu não vou assinar umas contas que não, porque se sou chamada, vão me perguntar então o que é feito, eu vou ficar... Muito obrigado, Sra. Marina Labreu, membro da OCPCA e contabilista há cerca de 30 anos. Sra. Patrocínia Guerreiro, por essa experiência que carrega durante todo esse tempo, o que é que pensa que é necessário para vencermos a batalha e o desafio de organizar contabilisticamente as empresas de Angola? No seu ponto de vista, quais são os principais desafios que se colocam para a organização da contabilidade das empresas angolanas? Uma primeira parte é ter os mesmos contabilistas inscritos na ordem. Uma empresa que não tenha um contabilista inscrito na ordem não pode ter uma contabilidade organizada. E, aliás, nem pode sequer prestar contas ao Estado, pois as empresas já estão inscritas nas repartições fiscais. Perguntam logo quem é o contabilista. Pedem logo o código, o número de inscrição e o número de contribuinte do contabilista. Tendo a empresa um contabilista inscrito na ordem, esta empresa tem tudo para se ingrar. Vai ter uma contabilidade organizada, vai incentivar o gestor a ter conhecimentos básicos de fiscalidade, ter conhecimentos básicos de gestão, porque há muitos gestores que são donos da empresa, mas não têm conhecimentos de gestão. Isso é muito importante. Um bom gestor tem que ter conhecimentos de gestão, tem que saber o que é gestão, tem que saber o que é fiscalidade, tem que saber quais são as responsabilidades que a empresa tem para com o Estado. É só assim que as empresas terão o desenvolvimento que a gente quer, socioeconómico. Não tendo contabilidade organizada, não tendo esta troca de serviços, porque é uma troca de serviços, contabilista de um lado e a AGT do outro lado. Porque nem a AGT tem que ver o contabilista como um ladrão, nem o contabilista tem que ver a AGT como um polícia. Somos colegas. Sendo uma autoridade, também sou uma autoridade, o meu trabalho também confere uma autoridade no país. Sem os contabilistas não há desenvolvimento. Até porque no país o pagamento de impostos é, digamos assim, voluntário. Não é coercivo. Começa com o contabilista a sensibilizar internamente a sua empresa ao pagamento do imposto. Algo que não tem sido fácil, como temos estado a observar. E, como dizem bem, a base está ali, no trabalho do contabilista e depois em AGT e outros órgãos do Estado. Vamos passar para o Sr. Diassonama Maízi, que também tinha alguns comentários sobre essa questão. A doutora Patrocínia levantou uma questão que era muito fundamental, que eu não queria deixar passar. Se calhar era bom essa obrigatoriedade começasse logo na fase da constituição da empresa. Ou seja, quando uma determinada pessoa pretende constituir uma empresa, a primeira condição
recepção, nos guichês ou em outras instituições, era a presença do contabilista. Ou seja, antes de passar o alvará comercial ou a certidão, a obrigatoriedade de ter o contabilista para começar a fazer o acompanhamento da constituição desta instituição logo no princípio. E assim poderia, se calhar, passar o conhecimento ou sensibilizar os gestores da empresa quais são as suas obrigações tributárias e como ele poderá proceder ao longo da realização do investimento ou do negócio que pretende. Era essa questão que eu queria salientar. Ok. Doutora Isabel Almeida, vamos olhar para essa questão do desafio da organização da contabilidade. Há muitas empresas que não têm a contabilidade organizada e há uma legislação do país e que a AGT pretende começar a aplicar relativamente às contas de 2017, que, segundo a qual todas as empresas deverão ter a contabilidade organizada. O que nos remete ao papel do contabilista nesse processo. Enquanto contabilista, quais são os desafios que sente que se colocam a este processo de organização da contabilidade das empresas no nosso país? Eu tenho percebido que o maior problema, alguns empresários e gestores angolanos ainda não veem a contabilidade com uma importância dentro da organização, como disse a doutora Marinela e a doutora Patrocínio. Ainda não olham a contabilidade como sendo uma importância dentro da própria organização. Olham a contabilidade como simplesmente mais um custo para a empresa, não como algo para o desenvolvimento da própria empresa. A contabilidade dentro de uma organização é muito importante, porque é a partir da contabilidade que o gestor consegue perceber como é que anda a parte financeira e económica da sua própria organização. Se ela for bem feita, é bem vista. Começo a dizer também por parte de alguns colegas da própria profissão que para sermos respeitados temos que nos qualificar. Então é importante que a maior parte de nós comecemos a transmitir a alguns empresários e a própria AGT também tem que pôr mão em algumas situações, em algumas empresas, porque há países que vivem dos impostos. Angola tem pés para andar para viver de impostos. E nós conseguimos viver de imposto. Só imposto sobre o petróleo são 20%. Há empresários que têm aquela consciência de que têm que pagar imposto. Tem cliente que diz, não, eu não quero chatice com o Estado. Não quero chatice com o Estado. E quer pagar os impostos. E se chega até o dia 15 e não está nada processado, ele fica chateado. Mas também há aquele que prefere ter chatice com o Estado. O problema não é que prefere ter chatice com a AGT. O problema é que tem um conhecido na repartição A ou na repartição B. Exato. E quando chegar a altura do pagamento, vai lá fazer a cunha e tem o problema resolvido. É chamada aqui a AGT para pôr mão e começar a disciplinar determinadas situações e esta é uma delas. A AGT tem que pôr pé com relação a algumas empresas. Tem que puxar pela consciência que o imposto é obrigatório. A partir do momento que eu vou abrir uma empresa, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter uma contabilidade organizada, que tenho que pagar impostos. Os impostos são pagos a partir do primeiro mês que a empresa entra em atividade. Portanto, há empresas que ficam 2, 3 anos sem pagar impostos e depois, como têm conhecimento, passam por cima de algumas questões. Dessa forma, o país nunca vai desenvolver. Vamos sempre passar por cima das coisas, então nunca vamos chegar, nunca vamos desenvolver, nunca vamos conseguir viver do imposto. Vamos puxar sempre outros benefícios na economia, outras questões na diversificação da economia, quanto que temos coisas que estão ali já em nossas mãos e que estão prontas para ser executadas e que nós não conseguimos olhar para elas. É importante que o Estado comece a olhar o contabilista não simplesmente como um contabilista, mas como um intermediário entre a organização e o Estado. O contabilista é realmente um intermediário, então temos que ser visto como intermediário, tal e qual como o advogado é visto como o defensor do criminoso ou de outra questão qualquer. Nós também, de qualquer das formas, somos não um defensor, mas representamos as empresas de algumas formas. Vou voltar a crescer aqui. Nós, enquanto contabilistas, temos responsabilidade pedagógica, temos a responsabilidade de estar a orientar os contribuintes, os nossos clientes, para aquilo que é correto. Exatamente. E quando nós enviamos o cálculo dos impostos, por favor, o contabilista não recebe comissão da AGT por estar a mandar pagar os impostos. Ainda há esta mentalidade na cabeça de alguns empresários. A senhora calcula esses impostos, vou pagar tudo isso, mas qual é a sua comissão? Pelo amor de Deus, está legislado. Aí a questão da doutora Marinela, que disse que os gestores tenham algum conhecimento, tenham alguma informação com relação à parte fiscal e financeira. A Ordem pode tentar organizar algumas formações para estes gestores que estejam interessados em conhecer melhor a essência dos benefícios do que é
ter uma contabilidade organizada. E não só, eu queria também chamar a atenção nesse sentido da AGT e da Ordem, que a AGT tem que começar a olhar a Ordem de uma outra maneira. Como parceiro, por exemplo, como um parceiro. A AGT precisa de formar mais os técnicos na parte da contabilidade. Precisam ter conhecimento não só fiscais, mas também contabilísticos. Então, é importante que a AGT olhe a Ordem como um parceiro para que a Ordem consiga ajudar a AGT a transmitir conhecimentos de contabilidade aos técnicos, para que estes então consigam atender às necessidades dos próprios contribuintes e que aí então comecem a haver um feedback entre as partes, para não havermos aqui uma guerra desnecessária entre contabilistas, a AGT e os empresários. Muito obrigado, Sra. Isabel Almeida, contabilista e membro da OCPCA. Uma última questão que coloco a todos é a seguinte. Fala-se que Angola ainda não tem o processo de normalização contabilística, ou seja, o nosso PGCA, o Plano Geral de Contabilidade Angolano, ainda não está totalmente ajustado às normas de relato financeiro internacional e as normas internacionais de contabilidade, as chamadas IFRS e IAS. O que nós queremos saber é este atraso do país em conformar o Plano Geral de Contabilidade às normas internacionais de relato financeiro e de contabilidade. Que impacto é que isso tem para o país, para as empresas e quão urgente os contabilistas aqui presentes pensam criar-se a comissão que vai tratar deste processo, que, pelo que se sabe, aguarda-se pelo pronunciamento do Ministério das Finanças, que é quem tem a última palavra no que concerne a criação desta comissão. Numa altura em que o país está em crise, que dificuldades é que vão surgindo por não existir esta conformação do Plano Geral de Contabilidade e outras normas que regem a contabilidade no país? Poderia, por favor, explicar, doutora Marina Labreu? Os nossos investidores e os nossos financiadores vêm de toda a parte do mundo, são estrangeiros. E quando eles investem num país, investem e depois há as contas a apresentar. E essas contas têm que estar uniformes, porque o nosso PCG tem que estar uniforme com essas normas, porque são as normas internacionais. E essas normas internacionais, onde as contabilidades dos investidores, eles se regem com essas normas. Logo, se nós, angolanos, se o nosso plano de contas não está de acordo com essas normas, logo há uma certa dificuldade em nós podermos prestar contas ao estrangeiro, porque nós temos que prestar contas. Quando um financiador financia aqui, a prestação de contas é com base numa contabilidade, e essa contabilidade tem que ser com as normas internacionais. Se não estiver, é negativo, que eles não vão conseguir interpretar o nosso relato. Por isso é que às vezes retrai a capacidade de captação de investimentos e financiamentos. Pronto, e o próprio investidor, Angola fica sempre um bocado, mas é um país, parece um país atrasado, que não está, fica um bocado assim. E é nesta base que as normas têm que ser uniformes. Se queremos atrair mais investimentos... Se quisermos atrair, temos que uniformizar, porque a forma de relato é importante. Doutora Patrocínio, a mesma questão é para si, doutora Vacina Guerreiro. O que é que se lhe oferece dizer sobre essa questão de o país ainda não ter conformado as regras de contabilidade do país às normas internacionais? Que impacto isto tem sobre as empresas e sobre a economia de uma maneira geral? E qual é o seu apelo para que esta situação se resolva? Temos que arrumar primeiro a nossa casa. As normas internas ainda estão muito aquém de estarem bem organizadas. Ainda não estão. A gente queira, quer não, ainda não estão. Ainda temos empresas que estão desorganizadas. Agora com essa crise então fica complicado. Vamos ver as normas nacionais e depois tentar rever as normas internacionais, que é muito importante, porque somos a maior exportadora quase da África de petróleo. Então nós temos que apresentar contas às outras empresas, não só de petróleo como de diamantes, de ouro. Então tem que haver normas internacionais para os relatos contabilísticos, certo? Exatamente. Então temos que aprimorar essas normas internacionais, as IFRS e a IAS, para depois podermos dar o salto para o exterior. Doutora Isabel Almeida, qual é a sua opinião relativamente a essa questão da normalização contabilística no país? Como já disse a doutora Patrocínio, temos que arrumar a nossa casa primeiro para que possamos expandir o nosso negócio, como quem diz, eu olho o país como sendo uma organização também, né? Para que possamos apresentar contas nos outros. E é importante que nos organizemos o mais depressa possível para evitarmos que estas
grandes empresas que estão locadas cá no nosso país consigam apresentar contas no seu país sem precisar fazer 2 vezes a contabilidade. O que é um custo adicional, torna a operação em Angola mais cara. Mais cara, exatamente. O que às vezes desincentiva as empresas a continuarem no mercado. E não só o investidor, antes de investir num país, faz uma análise primeiro. Quais é que serão os custos e quais é que serão os seus benefícios. Se eu terei mais custos do que benefício, desculpa, eu não vou investir naquele país, não faz sentido. E nós temos um país com muitas infraestruturas, bastante pés para crescer. E é importante começarmos a criar boas normas e regras para que possamos atrair investidores estrangeiros e para conseguirmos desenvolver em algumas questões. Então, temos que arrumar a casa. E o arrumar a casa inclui toda a atualização de algumas normas, de algumas leis e outras coisas mais. Então, na sua opinião, a criação da Comissão de Normalização Contabilística é para ontem? É para ontem. Já vamos muito atrasados. E principalmente nessa fase de crise precisamos atrair mais investimentos, mais para investimentos, trazer mais liquidez à economia. É fundamental este processo. Dr. Dias Sunama, terminamos consigo sobre essa última questão, normalização contabilística no país. Gostávamos de ouvir de si, efetivamente, que importância tem uma comissão de normalização contabilística no país sendo criada e, no seu ponto de vista, qual é o caminho a seguir? Em princípio, nós estamos numa economia globalizada. Não vamos conseguir alcançar o desenvolvimento pretendido sozinho. E aí aparece a importância da normalização contabilística. Porque se nós queremos que os investidores estrangeiros venham investir no nosso país, nós devemos preparar a casa. E uma maneira de preparar a casa é criar essas normas que unifiquem a questão das informações. Se nós convidamos, por exemplo, uma multinacional para investir no nosso país e ele encontra a casa organizada, isso incentiva o próprio investidor. Razão pela qual a normalização contabilística é fundamental. E também, já agora, o curso de atualização vem ajudar neste processo de criação da normalização contabilística. E é fundamental. Eu tenho dito que isto é um processo. Para organizarmos a casa, precisamos de tempo. Primeiro, porque nós temos uma história diferente. E para organizar, precisamos do dinheiro também. O que a OCPCA tem levado a cabo demonstra a vontade que tem de chegarmos na constituição desse comitê para discutirmos como é que vai ser este processo da criação da normalização contabilística. Isso será benéfico para nós, porque nós também precisamos, por exemplo, agora, no nosso estatuto, prevê a questão da reciprocidade. Se eu não tenho noções das normas internacionais, como é que eu vou exercer a minha função como contabilística, por exemplo, em Portugal ou em outro território? Fica difícil, porque o nosso plano não está unificado. A normalização contabilística será sempre vantajoso para nós. Razão pela qual, como apelo, para já a constituição desse comitê que vai discutir a questão da criação da normalização contabilística, para que nos próximos anos o PGCA, a normalização contabilística, seja atraente para os investidores estrangeiros. Muito obrigado. Sou agora sintonizado, está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar sobre o curso de atualização para os contabilistas e auditores, que é ministrado pela Ordem dos Contabilistas, a OCPCA, e que cerca de 2.800 contabilistas já frequentaram este curso e existem no país inscritos 4.500, ou seja, ainda há por aí 2.300 contabilistas para fazer esta formação, mas o caminho faz-se andando e acreditamos que com estas iniciativas da OCPCA em vir a um programa de rádio, explicar a importância deste curso e os esforços que têm sido feitos para entrar em contacto com os contabilistas, quer por via do telemóvel, dos e-mails e editados no Jornal de Angola, poderá ajudar a aumentar este número, porque o processo que se vive atualmente no país exige mais contabilistas capacitados e a Ordem tem uma palavra. Por isso vamos agradecer a presença dos nossos convidados. Sr. Dias Sunama Maíz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Podemos contar consigo em próximas oportunidades. Obrigado, Dr. Joel. Eu queria lançar só um apelo ao CPCA. É um fenômeno que nós estamos a viver na nossa economia, a questão da dinamização do mercado de capitais em Angola, que vai dando os seus passos para a sua definitiva consolidação. O facto da funcionalidade do mercado de capitais assentar na confiança que o mercado transmite ao investidor, isso é possível quando a informação contabilística é credível para as suas entidades. Eu queria que introduzíssemos para os
próximos cursos de formação uma cadeira ou uma disciplina que fala sobre os novos planos de contas publicadas no site da Comissão de Mercado de Capitais. Nós temos o plano de conta das instituições financeiras não bancárias, dos organismos de investimento coletivo. Estamos a viver agora muita criação de fundos. Então, a familiarização dos contabilistas em relação a essas ferramentas que vai ajudar a realização da atividade do contabilista, eu acho que é fundamental. Também já era para ontem, porque já temos os planos publicados no site da Comissão de Mercado de Capitais. Muito obrigado. Doutora Isabel Almeida, começar por agradecer a sua presença. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Qual é o apelo ou o comentário final? O meu apelo final vai para a Ordem. Que não faça apenas números, faça qualidade. E que aqueles contabilistas que até ao final não fizerem o curso de atualização, sou da opinião que teriam que ser afastados. Senão, aqueles que fizeram a formação vão ficar ofuscados por aqueles que não fizeram. Porque aqueles que não fizeram vão continuar a exercer a profissão, a assinar. Porque é necessário selecionar porque e capacitar. É necessário selecionar e capacitar os contabilistas que estão no mercado. Se estes não querem ser capacitados, não há nada a fazer. Doutora, muito obrigado, muito obrigado. Doutora Patrocínia Guerreiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Qual é o apelo que faz no final ou o comentário que deseja fazer no final desta conversa? Quero agradecer o vosso convite. Agradecer à Ordem também por esta iniciativa. Um bem-aja, foi uma iniciativa ótima. Deu para a gente recordar aquele nosso tempo de escola. Incentivar a Ordem a trabalhar mais nesse sentido, a capacitar mais quadros na Ordem, mesmo os que já tiveram formação, mais atualizações, é preciso. Chega uma altura em que nós, contabilistas, começamos a trabalhar já mecanicamente. Às vezes há coisas que ficam para trás, que a gente precisa de rever, de aprimorar os nossos conhecimentos. É um pedido que eu faço à Ordem. Muito obrigado, doutora Patrocínia Guerreiro. Nós esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigada. Doutora Marinela Abreu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões, mas desde já gostávamos de saber qual é o seu comentário final. Gostava de fazer. Louvar mais uma vez a Ordem pela iniciativa e que continue o trabalho na formação e também no acompanhamento, porque não é só formar, também acompanhar também os formados e incentivar todos os contabilistas a serem honestos, antes de tudo respeitarem a si próprios e de fazer um trabalho condigno. Muito obrigado. Sendo assim, vamos encerrar mais uma edição do nosso programa, mais uma conversa, e esse programa, como sabe, é apresentado pela Cristina, que a seguir vai trazer-lhe mais novidades. E assim chegamos ao fim da 6ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.